Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu preparei algo que vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de atenderem a porta da próxima vez. Vamos mergulhar em duas histórias de terror, supostamente reais, que envolvem entregadores. Peguem a pipoca, apaguem as luzes e venham comigo, porque a noite promete ser longa. Nossa primeira história nos leva para uma cidadezinha tranquila no interior. Era uma noite chuvosa e escura, daquelas perfeitas para um filme de terror. Ana, uma jovem universitária, estava sozinha em casa, aproveitando a folga para colocar as séries em dia. De repente, ela ouve batidas na porta. Ela não estava esperando ninguém, muito menos uma entrega. O coração já deu aquela acelerada. Quem poderia ser aquela hora com aquele temporal lá fora? Ela espiou pelo olho mágico e viu um homem parado sob a chuva, encharcado, vestindo um uniforme de uma empresa de entregas que ela nunca tinha ouvido falar. Ele segurava uma caixa de tamanho médio, sem nenhum tipo de etiqueta ou identificação. A expressão dele era vazia, quase como se ele não estivesse realmente ali. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Algo estava muito errado. Hesitante, ela perguntou através da porta. Pois não? A voz do homem soou abafada e estranha, quase como um sussurro arrastado pelo vento. Entrega para a moradora. Ana explicou que não tinha pedido nada e que ele devia estar no endereço errado. O homem não se moveu. Ele apenas repetiu a mesma frase, com o mesmo tom monótono. Entrega para a moradora. O medo começou a se transformar em pânico. Ana decidiu ignorar. Voltou para o sofá, tentando se convencer de que ele iria embora. Mas as batidas recomeçaram, mais fortes e insistentes. Toque, 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 pausa. Toque, toque, toque. Era um ritmo constante, quase hipnótico. Ela olhou novamente pelo olho mágico e o homem continuava lá, imóvel como uma estátua, com os olhos fixos na porta, como se pudesse enxergar através da madeira. Desesperada, ela ligou para a polícia sussurrando a situação. Enquanto falava com o atendente, as batidas pararam. Um silêncio súbito e pesado tomou conta da casa. Ana sentiu um alívio momentâneo, pensando que ele finalmente tinha desistido. Foi quando ela ouviu um novo som, um som de arranhado, lento e deliberado, vindo da porta dos fundos que dava para o quintal. O coração dela quase parou. Ele não tinha ido embora. Ele estava contornando a casa. Ela correu para a cozinha, trancando a porta dos fundos e se escondendo debaixo da mesa, com o telefone ainda na mão. O atendente da polícia pedia para ela manter a calma, que uma viatura já estava a caminho. Mas os arranhões continuavam, agora mais altos, mais frenéticos. Parecia que garras, e não unhas, estavam tentando rasgar a madeira. E então ela ouviu a voz novamente, mas desta vez era um sussurro bem ao lado da janela da cozinha. Eu só quero fazer a entrega. Quando a polícia chegou, não havia ninguém lá fora, nem sinal do homem ou da caixa. As únicas provas eram as profundas marcas de arranhões na porta dos fundos e a poça de água na varanda da frente. Ana nunca descobriu o que havia naquela caixa ou quem era aquele entregador. Mas até hoje, toda vez que a campainha toca à noite, ela sente o mesmo gelo no estômago. O que vocês acham que aconteceria se ela tivesse aberto a porta? Assustador, não é? Vamos respirar fundo e seguir para a nossa segunda história, que não é menos perturbadora. Essa aconteceu com Marcos, um entregador de aplicativo que trabalhava até tarde da noite para complementar a renda. Para ele, era só mais um turno, até receber um pedido para um endereço bem afastado, numa área rural, quase sem iluminação pública. O GPS o levou por uma estrada de terra escura e sinuosa. Quanto mais ele se afastava da cidade, mais um sentimento de desconforto crescia dentro dele. Não havia casas, apenas árvores altas e densas dos dois lados da estrada, criando um túnel de escuridão. Finalmente, o GPS indicou:
você chegou ao seu destino. Mas não havia nada ali. Apenas o fim da estrada e o começo de uma floresta fechada. Marcos pensou que era um erro do aplicativo. Ele tentou ligar para o cliente, mas não havia sinal de celular. Já estava pronto para cancelar o pedido e voltar, quando viu uma luz fraca piscando entre as árvores, a uns 50 metros de distância. Parecia uma lanterna. Pensando que o cliente estava ali, esperando por ele, Marcos pegou o pacote de comida e começou a caminhar em direção à luz. Enquanto se embrenhava na mata, o ar ficou mais frio e um silêncio total caiu sobre o lugar, exceto pelo som de seus próprios passos esmagando folhas secas. Ele chamou: "Olá, entrega!" Nenhuma resposta. A luz continuava piscando, sempre um pouco mais à frente. Parecia que quanto mais ele andava, mais a luz se afastava. Um jogo estranho de pega-pega no meio do nada. Foi quando ele percebeu algo no chão. Eram pequenos objetos espalhados pela trilha improvisada. Chaves, um celular com a tela quebrada, um sapato solitário, pertences pessoais, como se tivessem caído de bolsos durante uma fuga desesperada. O estômago de Marcos revirou. Aquilo não era um cliente esperando por um lanche. Aquilo era uma armadilha. Um galho se partiu bem atrás dele. Ele se virou bruscamente, com o coração na boca, mas não viu nada além de sombras se movendo com o vento. O medo tomou conta. Ele largou o pacote e correu. Correu sem olhar para trás, tropeçando em raízes, com o som da sua própria respiração ofegante ecoando na noite. Ele sentia que estava sendo observado, perseguido por algo que ele não conseguia ver. Quando finalmente alcançou a estrada e o seu carro, ele deu a partida e acelerou, sem se importar com os buracos ou as curvas. Ele só olhou pelo retrovisor quando já estava de volta ao asfalto. A estrada de terra estava vazia, mergulhada na escuridão. Não havia luz, não havia ninguém. No dia seguinte, ele pesquisou sobre a área e descobriu histórias locais sobre pessoas que desapareceram naquela mesma floresta ao longo dos anos. Diziam que luzes misteriosas atraíam viajantes desavisados para dentro da mata, de onde nunca mais retornavam. Marcos nunca mais aceitou uma entrega para um lugar desconhecido à noite. E aí, o que acharam dessas histórias? São contos que nos lembram que o perigo pode estar onde menos esperamos, até mesmo num simples ato de receber ou fazer uma entrega. Qual delas te deixou mais tenso? A do entregador fantasma ou a da entrega na floresta amaldiçoada? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu vou adorar ler tudo. Muito obrigado por assistirem até aqui e por embarcarem nessa jornada de suspense comigo. Se vocês gostaram do vídeo e querem ver mais conteúdo como este, não se esqueçam de deixar o seu like, que ajuda demais o canal a crescer. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem e se cuidem.